Olá, tudo bem com vocês aí? Eu sou o professor Júlio Bentivolio e gostaria de falar rapidamente sobre o nosso primeiro tema da disciplina de Teoria e Metodologia da História 1, que é talvez um dos fundamentos mais importantes para todos que queiram se tornar historiadores ou historiadoras ou que queiram enveredar pela docência, né, pelo ensino de história, né? E esse tema é parte da nossa querida unidade 1 do nosso pequeno livro de Teoria e Metodologia da História. Tá? Trata-se do tempo. O tempo é um conceito fundamental para os estudos históricos. E nós vamos ver na nossa unidade 1, intitulada Tempo, Sociedade e Historicidade. A complexa relação passado, presente e futuro. Esse é o eixo, digamos assim, em torno do qual eu e a professora Patrícia Merlo estabelecemos algumas reflexões para tratar, né, desta que é uma reflexão fundamental, basilar, e que talvez seja o melhor ponto de partida para o nosso curso. Bom, então vamos lá. O tempo é um conceito muito complexo e ao mesmo tempo visitado por diferentes pensadores ao longo da história da filosofia, né? Poderíamos dizer que, invariavelmente, a humanidade sempre se interessou por calcular, ou por pensar, ou por intuir a passagem de tempo, né? A passagem ou a duração de instantes da vida, acontecimentos vividos na proximidade ou na distância, expectativas em relação a algo que ainda não havia ocorrido, não havia sido experienciado, né, vivenciado. Então, a humanidade, desde a pré-história, muito provavelmente, homens e mulheres se pensaram, né, se deixaram levar por reflexões sobre a duração, sobre o instante, sobre os acontecimentos que os cercavam. E colocando-os numa perspectiva da duração, do agora e o não mais agora e do que ainda vai vir, muito provavelmente isso alimentou os principais debates que surgiriam, né, na filosofia grega e que posteriormente alimentariam mais reflexões por parte da filosofia ocidental ao longo do tempo. Então, essa é uma primeira abordagem que nós poderíamos tratar aqui, não é? Que há uma dificuldade por parte da filosofia de discutir o problema do tempo. Então, Santo Agostinho, por exemplo, levanta uma série de admoestações, né, e de cuidados para pensar essa questão. Mas, além desse tempo filosófico, nós poderíamos também pensar numa outra abordagem sobre o tempo, relacionada com a física, não é? Imaginando que este gradiente, não é? Ou que este elemento capaz de localizar, não é? A presença ou não de fenômenos, né, também marcados pela ideia de duração, sempre foi algo fundamental. Mas a física também pensa a duração e o tempo nesta perspectiva terrestre, não é? Porque, de algum modo, o que nós entendemos como sendo esta permanência ou essa impermanência dos fenômenos ao longo do planeta Terra, né, no Ocidente, no Oriente, enfim, todas as partes do globo, ela se relaciona com dois aspectos fundamentais. O primeiro é o movimento de rotação da Terra, que promove a separação entre dia e noite, não é? E que é calculado a partir das 24 horas, que seria o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. O outro movimento é o de translação da Terra em torno do Sol, não é? E que este vai ser responsável pelo cálculo do ano, né? Daquilo que nós entendemos como sendo um ano. Agora, entendam bem que trata-se de um tempo que é calculado,
que é estabelecido e que é medido em função desta referência fundamental, terrena, do planeta Terra. Porque o tempo na Terra é diferente do tempo em Marte, do tempo em Plutão ou da passagem do tempo em outros planetas de outras galáxias. Então, essa referência é uma referência humana construída a partir de experiências concretas, físicas e históricas experimentadas, né, aqui no próprio planeta. Os físicos e a física avançaram muito nos estudos para criar uma precisão maior destes cálculos, né, da rotação da Terra em torno de si, do movimento da Terra em torno do Sol, e que, portanto, isso vai ensejar uma perspectiva que nós chamamos de cronológica ou física do tempo, que é uma marcação artificial, ou seja, uma convenção, e é uma marcação artificial, embora embasado em dados concretos, né, referenciados, né, que se relacionam com estes dois movimentos que apontei anteriormente, do próprio planeta Terra, em torno de si e do Sol, que com base nisso criou-se uma medição que é muito usual, que é a que nós recorremos, né, no cotidiano, que é o uso do relógio, né, e das horas, e ao mesmo tempo os calendários, o uso do calendário. Então isso nos conduz a um outro aspecto, e é histórico. Por quê? Porque a humanidade, né, nas mais diferentes sociedades que surgiram no Ocidente, diferentes povos e civilizações criaram suas próprias medições do tempo. Então algumas civilizações adotaram um cálculo ou um cômputo acompanhando, né, a Lua, as transformações e os ciclos lunares de 28 dias, e que tem aí uma interferência, por exemplo, nas marés, que tem aí uma referência ao feminino, né, ao ciclo menstrual feminino. Então, essa é uma primeira forma de pensar o tempo que algumas civilizações vão adotar, construindo aquilo que nós chamaremos de calendários lunares. Mas não precisamos ir muito longe, quer dizer, esse calendário lunar é adotado pelos muçulmanos, o calendário lunar também é adotado pelos chineses, por algumas civilizações aqui da América Central, não é? Então essa é uma forma muito interessante. Uma outra forma de pensar e de calcular o tempo, que algumas civilizações desenvolveriam, seria de calendários solares, ou seja, uma contagem do tempo que acompanha aquilo que eu mencionei anteriormente do movimento da Terra em torno do Sol. Então teríamos dois tipos fundamentais de calendários, que embora sejam construções humanas, portanto, que acompanham determinados critérios da própria experiência social, histórica e cultural dos povos, há ali um fundamento também de verdade, há ali alguma experiência que se constitui numa forma de conhecimento, né? Numa forma de conhecimento e que busca uma determinada precisão, um cálculo de precisão. Então, e esta necessidade, né, essa importância e essa preocupação de ter que calcular o tempo é que algo que deveria chamar a nossa atenção, né, enquanto profissionais relacionados com a história. Bom, daí eu acho que nós avançamos para um segundo aspecto, quer dizer, vimos que o tempo é um conceito primitivo, complexo no campo da filosofia, mas que do ponto de vista da física ele desenvolve aí uma contagem do tempo cronológica, de horas, dias, semanas, meses e anos, não é? Mas que tudo isso tem uma base, ou seja, isso surge a partir de experiências concretas nas sociedades. Portanto, isso nos conduz a um segundo aspecto, como eu disse, do tempo como algo social. O tempo tem que ser pensado por nós, historiadores e historiadoras, como um fenômeno social, como algo que se relaciona com as experiências concretas, com as experiências vividas e com as próprias representações que as sociedades constroem sobre esse algo invisível, não é? Sobre esse algo invisível que nos afeta, que nos atravessa, que perpassa a todos nós e que marca a nossa trajetória na face da Terra. Ou seja, a trajetória humana e social na face da Terra, ela pode ser medida, e aí a gente vai para o campo da biologia, biologicamente a partir das transformações que nós, organismos, passamos, do nascimento, a infância, juventude, não é? A idade adulta,
e velhice e morte. Então, esse ritmo que todas as vidas têm, que todos os seres humanos passam, que é uma experiência compartilhada, que historicamente, não é vivido e passado de geração a geração. Por quê? Porque as pessoas veem os seus colegas e a si próprios, né, a si próprias envelhecendo, se transformando, vendo mudanças no seu próprio corpo. O que significa que isso se torna também, do ponto de vista biológico, um dado que nós não deveríamos desprezar. Correto? Portanto, essa experiência biológica, ou seja, a nossa própria experiência de vida, é marcada por essas trajetórias, né? Essas trajetórias semelhantes, e que todos os povos e civilizações vão também retratar, vão também representar, enfim, vão também se preocupar. Portanto, essa é uma questão também fundamental. Só que há uma terceira questão importante em relação ao tempo social, que aí é algo que nos remete à intimidade, às vivências, às subjetividades. Por quê? Porque da mesma forma que o tempo é compartilhado socialmente, na sua contagem, o seu cômputo, não é? E aí, por exemplo, poderíamos exemplificar que a questão das festas, das festividades, dos ritmos, ou seja, de certas marcações especiais, datas, não é? Que povos e civilizações criam, estipulam, dotando-lhes ali de uma importância e de um significado muitas vezes cósmico, mágico, religioso. Isso nos leva a determinadas efemérides no nosso calendário, como por exemplo o Natal, né? A celebração do Natal, como a Páscoa, como por exemplo a passagem para o Ano Novo e os próprios aniversários, né? Os próprios aniversários que as pessoas, as instituições comemoram. Só que ao lado disso, cada um de nós, então, além dessas experiências coletivas e compartilhadas, há também a própria experiência subjetiva e individual das pessoas que vivem essa passagem do tempo e as suas próprias transformações físicas de modos muito diversos. Portanto, é muito comum que algumas pessoas expressem temporalidades diversas ou experiências e expectativas diversas em relação ao próprio tempo. Algumas pessoas bem mais velhas mantêm uma jovialidade e sentem que a passagem do tempo para eles foi muito lenta, como se quase não tivesse ocorrido. Então, essa é uma apreensão, né? Essa é uma percepção muito subjetiva. Do mesmo modo que tem pessoas que podem ser contemporâneas a essa, que se mantêm joviais, que se acreditam jovens e que acharam que o tempo passou muito devagar para elas, né? Muito devagar. E ela pode ter colegas, companheiros, enfim, sujeitos da sua própria geração, que nasceram no mesmo ano em que elas e que compartilharam das mesmas experiências sociais e coletivas, mas que, ao contrário delas, sentiram uma passagem rápida do tempo, como se envelhecessem mais depressa. Então são múltiplas as apreensões, as percepções e as próprias autorrepresentações, a imagem que as pessoas fazem da temporalidade, do tempo e da própria experiência de vida que elas têm. Então vejam, isso nos remete a uma dimensão mais psicológica, mais das vivências, mais dessa experiência interna e dos significados que as pessoas atribuem a si próprias e à passagem do tempo para elas. Correto? Muito bem. Outra concepção importante relacionada com este mesmo problema do tempo, da temporalidade, não é? Nas sociedades, versa sobre uma distinção, ou seja, uma separação que é meramente formal, que é um construto, não é? Que é uma construção humana que nós habitualmente fazemos separando passado, presente e futuro. Não é? Então, ao mesmo tempo, do ponto de vista coletivo, social, de experiências compartilhadas, mas também do ponto de vista subjetivo e individual, é comum separar-se passado, presente e futuro. Mas vejam, o tempo é um processo, é um fluxo que perpassa e atravessa todos nós,
a toda a vida aqui sobre a Terra, estou pensando aqui nas nossas experiências humanas, né, logicamente, mas convencionou-se separar o passado do presente e do futuro, tendo em vista, não é, a duração ou não, a permanência ou não de objetos, fenômenos, instituições ou da própria vida. Então existem mudanças com surgimentos e desaparições, né? Com coisas que surgem, que são construídas e que depois desaparecem, né? De ocorrências, por exemplo, uma erupção de um vulcão que depois termina, o nascimento e a morte de uma pessoa próxima. Então tudo isso cria uma sensação de que há uma ruptura, ou seja, um antes e um depois. E também muitas vezes uma projeção, uma expectativa de que amanhã, que depois de agora, algo possa mudar, que algo possa acontecer, que algo possa ser diferente. Então, essas experiências relacionadas com transformações, com surgimentos, com rupturas, com mudança, sobretudo com mudança, e nós, historiadores e historiadores, trabalhamos muito com essa perspectiva das permanências, mas também das transformações, das rupturas, tudo isso condiciona a essa separação do agora, do antes do agora e de depois do agora, né? De algo que ainda não está vivido, que não foi vivido, algo que será ainda vivido. Então tudo isso leva a essa construção de passado, presente e futuro, e que nós veremos aqui no curso, né? Nós veremos no curso que é uma construção. Por quê? Porque muitas vezes o passado está no presente, o passado dura no presente, cria efeitos no presente. Existem muitos passados presentes e existem muitos presentes nostálgicos, passadistas. Então a relação entre o passado e o presente é muito mais íntima, é muito mais visceral do que muitos querem crer. Muitos passados continuam afetando sistematicamente o presente. A ponto de, a gente vai ver isso no curso, Fernand Braudel, de separar o tempo entre curta duração, o evento, uma média duração, que é a conjuntura, e uma longa duração, que seria um tempo imóvel, estrutural, de algo que não se modifica, não é? Bom, estas seriam as primeiras impressões que eu trago aqui para vocês, para a gente discutir o tempo. Em seguida, nós vamos tratar um pouco sobre algo que é fundamental em relação a isso, que são dois conceitos que nós usamos muito na história. O conceito de historicidade e o conceito de consciência histórica. E a partir daí, faremos algumas breves reflexões sobre como a história, como a historiografia lida com o problema da temporalidade em meio aos estudos históricos. Até lá!